abaixar isso aqui que eu sou baixinha. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui de novo. Eu sempre falo que quando eu chego aqui é como se fosse uma extensão da Casa do Caminho. E eu tenho certeza que esse prazer que eu tenho de estar aqui é porque nós sabemos que existem colônias espirituais que dirigem as casas espíritas em Macaé. E eu tenho certeza que a Casa do Caminho e o Lar Francisco de Assis, eles estão sob a proteção das mesmas colônias, porque a gente que trabalha como médium, a gente sente uma diferença quando nós chegamos numa casa onde a gente sente como se a gente fosse filho da casa. Então eu me sinto filha da casa, apesar de eu vir aqui poucas vezes, mas eu me sinto filha da casa. Então eu quero agradecer a Georgia, a Christian de ter me convidado, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu vou falar de um tema que todo mundo conhece. Não é novidade nenhuma quando nós falamos em perdão, reconciliação. Todos nós conhecemos o que é um perdão e o que é reconciliação. Bem, antes de falar alguma coisa a mais sobre esses dois temas, né, que um é ligado ao outro, eu vou chamar minha filha Lívia. Ela vai ler o que Mateus falou sobre o reconciliai com os vossos inimigos. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houveres pago o último centimo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 5, nós também encontramos essa passagem. Então, essa passagem, ela está... Daqui o livro, Lívia, por favor. Essa passagem, ela está no capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer, que ele perdoa. Mas vocês perceberam quando a Lívia leu, que quem falou isso foi Mateus, no capítulo 10, no item 5, ele fala aqui de uma palavra, ele diz assim, reconciliai depressa. Ele não disse para que a gente reconciliasse e mais tarde deixasse para depois, ele disse depressa. Então Mateus, ele foi assim muito inteligente em dizer isso, ele foi muito sábio em dizer. Na verdade, quem disse isso foi Jesus, mas ele escreveu e deixou para nós. Por que ele falou depressa? Por que ele fala que nós devemos reconciliar? Reconciliar depressa, porque é bom para a nossa vida. Que nós sabemos que perdoar já é importante. Imagine reconciliar, porque muitas vezes nós perdoamos, mas a gente reconcilia com aquela pessoa, nós chegamos perto dela e diz, me perdoe, e de agora para frente vamos viver bem? Será que também quando nós recebemos no nosso lar um filho, principalmente o filho, nós nos reconciliamos com ele, por isso que ele veio? Ou ele vem para reconciliar? Será que em vidas anteriores eu soube dizer perdão para aquele meu filho? E além do perdão eu soube reconciliar? Outra questão, as várias pessoas que procuram centro espírita, doenças físicas, né? Por
obsessões, principalmente. Se a gente for avaliar, né, fazer assim, de 100 pessoas, quantas vão por causa da obsessão, quantos vão por causa da doença física? É a maioria. A maioria das pessoas que chegam, até mesmo os trabalhadores, eles chegam através de obsessões e dores físicas. A obsessão, por exemplo, por que ela ocorre? Aí, na mesa, quem trabalha, por exemplo, nas reuniões, ela vê o espírito querer se vingar daquela criatura, porque ela agora está presa no corpo físico. E Mateus também falou para isso. Quando ele fala na prisão, do espírito, ele fala o quê? Que nós vamos renascer, renascidos, nós estamos o quê? Enclausurados e limitados. Porque quando espíritos a gente foge rapidamente. Agora, quando nós encarnamos, nós estamos o quê? Enclausurados no corpo. Então, olha as questões. O filho que renasce, aquela influência espiritual. Por que será? Por que nós temos que reconciliar rápido? Por que muitas vezes, aqui na Terra, quando nós angariamos um inimigo, nós achamos que quando ele falece, quando ele desencarna, aí a pessoa fala, ai, que bom, né? Esse inimigo meu agora se foi, Deus que o tenha, né? A pessoa, que bom que ela fala, Deus o tenha. Mas será que o desencarne, a morte, realmente separa o ser que quer se vingar de nós? Ou ele fica mais livre ainda? Não é? Então, quando existe uma influência espiritual, significa o quê? Que temos um adversário. Esse adversário está no plano espiritual e nós estamos encarnados. E por que será que ele se tornou um inimigo nosso? Porque nós deixamos de perdoá-lo e ele nos perdoar. Além de não termos perdoado ele a nós, não reconciliamos. Porque ninguém reconcilia com quem não perdoa. E nos lares? Nos lares, nós também somos procurados em casa espírita de filhos que renascem e parece que é um inimigo nosso. Tudo que a gente fala não concorda, não é? E isso já vem da criança desde pequenininha, principalmente antes dela completar 4 anos, ela mostra muitas vezes a diferença que ela tem conosco, porque não é novidade para ninguém que até os 4 anos a criança ainda está mais do lado de lá do que do lado de cá. Nós sabemos que a reencarnação ela se dá o quê? Aos poucos. A criança, por exemplo, quando ela tem os neurônios todos formados, é aos 4 anos. E até os 4 anos, ela se lembra muita coisa do lado de lá. É tanto que depois dos 4 anos, ela vai então se desligando daquela pessoa que ela foi. Então a criança ainda está com um processo que reencarnatório. E quando ela chega aos 7 anos, aí sim que nós chamamos de idade da razão. E muitas vezes aos 7 anos, a criança até esquece um pouquinho aquela diversidade que tinha conosco. Mas existem muitos filhos que atravessam um grande período conosco e não se tornam amigos. Então, nós vamos crer que nós ferimos essa pessoa na outra encarnação. Fizemos alguma coisa. Então, por isso que Jesus também deixou aquela máxima que a gente reconciliasse enquanto a gente estivesse o quê? A caminho com a pessoa. E se nós estamos a caminho, significa que essa pessoa então está o quê? Próxima a nós.
Então, a maioria dos familiares, aonde que nós temos os maiores problemas? Família. É na família. Por isso que é importante a religião. Principalmente nós aqui espíritas, que temos o conhecimento de uma reencarnação anterior, que nós não estamos nascendo pela primeira vez. Na verdade, estamos com mais um capítulo da nossa vida na Terra. Então, nós temos que saber que aquele filho, aquela filha, o marido, a esposa, a mãe, o pai, já estiveram juntos e vão ter que reconciliar. Nós somos procurados também por pessoas que ficam tristes porque diz: olha, eu me sinto uma ovelha negra na família, ninguém me entende, eu sou diferente. Por que será que aquela pessoa tem que estar ali? Porque tem que se reconciliar, não é? E rápido. Então nós temos que fazer o nosso possível. Outra questão também, se Jesus também disse que nós temos que reconciliar, né, com quem estamos a caminho, com quem também que nós estamos sempre a caminho? Quem será que nós estamos a caminho com ele? Nós mesmos, não é? Nós estamos o tempo inteiro conosco. E será que nós estamos assim, reconciliados conosco? Será que algo que nós fizemos em outras vidas, nós nos perdoamos? Ou nós nascemos com uma autoculpa? Nós que trabalhamos também em receituário espírita, né? Onde a espiritualidade avalia as pessoas, existe um floral chamado Paine do bar, e existe Pinus mineiro, que é para nós nos perdoarmos. Existem pessoas que têm uma baixa autoestima imensa, e elas se envolvem com relacionamentos cada dia mais complicados. Elas se enrolam, elas se apaixonam, elas se envolvem com pessoas que vão deixando ela cada dia mais triste. Por que será? Porque ela não se reconciliou com ela. E na verdade, essa pessoa, se ela não se tratar espiritualmente, ela vai cada dia mais se sentindo cada dia mais encolhida, e além de um problema de baixa autoestima, ela vai angariar também uma doença física, não é? E essa doença física, a baixa autoestima, vai na verdade como se fosse um chamariz para a espiritualidade negativa nos encontrar. Porque é muito fácil. Nós renascemos, estamos na Terra e achamos que não somos vistos, né? Até que a gente se torna espírita e vê que somos espíritos, que os espíritos nos veem, aqueles que são clarividentes também veem os espíritos, né? Então, na verdade, quando nós temos uma baixa autoestima, quando nós nos sentimos culpados, nós queremos nos punir. E, na verdade, é como se nós apagássemos a nossa luz. Porque nós somos filhos de quem? De Deus. Então, nós somos heranças da perfeição. Deus é luz? É muito mais do que um sol, não é? Então, nós somos heranças de Deus. Então, nós temos a essência dele dentro de nós, que nós chamamos aquela essência divina. É o nosso eu superior. Então, nós, quando estamos tristes, baixa autoestima, nos sentimos culpados de alguma coisa que nós não lembramos do que, mas dentro de nós aquilo existe. Então, nós é como se apagássemos aquela luz que nós temos, porque nós somos uma luz. Então nós apagamos e nós acionamos espíritos no astral. Então alguém, por exemplo, que não tinha uma influência espiritual, passa a ter, não é? Aí, principalmente os adolescentes. Adolescente
é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque ele tem aquilo que nós ensinamos, pais educadores, não é? Aquilo que ele veio da bagagem lá de trás e aquilo que os amigos falam. Então é uma briga. O jovem, ele vive naquela ponte, né? Onde ele passa da infância para a idade adulta, que é a adolescência, e naquela ponte incerta. E ele tem que chegar do lado de lá, na idade adulta, não é? Melhor do que ele esteve em outra encarnação. Então nós, os pais e educadores, os evangelizadores, nós temos que ter muito cuidado quando um jovem se deprime, quando ele fica triste, quando ele se apaixona, porque ele naquele momento, ele é como se ele apagasse aquela luz interior que existe dentro dele, não é? Dentro dela, e começa a acionar a espiritualidade negativa. E ali podem começar vários processos, não é? De saúde até na parte mental. Então nós temos, por isso, a mocidade maravilhosa, a evangelização, porque ali envolvido, por que é o centro espírita? Ele, na verdade, né, nas paredes, aqui para quem é clarividente, vai ver os aparelhos que a espiritualidade coloca nessas paredes, no teto, as frases, tudo. Então aquele jovem naquele momento, como vocês que estão aqui, todos nós estamos sendo tratados. Porque, infelizmente, todos nós deixamos alguém sem perdoar, alguém que não nos perdoou e não nos reconciliamos. Porque nós temos uma chaga que, né, no Evangelho fala a chaga da humanidade, que é o quê? O egoísmo e o orgulho, que andam o quê? De mãos dadas. Isso faz com que a gente não perdoe pessoas e ela não nos perdoe. Achamos que sempre estamos com a razão, não gostamos de dar o braço a torcer, e aí, infelizmente, saímos da Terra com inimigos, não é? E como inimigos são espíritos, eles desencarnam, nós desencarnamos, reencarnamos, e esse ciclo vicioso, ele vai acontecendo. Jesus, por exemplo, quando estava no suplício, né, Pedro, ali, né, o maravilhoso apóstolo Pedro, ele quis ferir um soldado. E o que Jesus disse? Pedro, embainha sua espada, pois com quem o ferro fere, com o ferro será ferido. Quer dizer, se nós ferirmos alguém, amanhã, isso é um processo, é um ciclo. E por que ficar nesse ciclo, se nós aqui, principalmente nós, espíritas, temos o conhecimento que devemos perdoar? Às vezes, numa mesa de desobsessão, o espírito ele vem para se vingar e a gente diz, mas você está perdendo o seu tempo, você está atrás de ar e você não está vivendo a sua vida. Você poderia estar bem no plano espiritual e você ainda esquece que você vai reencarnar, e todo o mal que nós fazemos, nós vamos angariar ele para nós, porque nós sabemos que todo bem se transforma em bem e todo mal se transforma em mal. É a lei de causa e efeito, e que nós chamamos de karma, não é? Nós chamamos a lei de causa e efeito de karma. E esse espírito, ele teima às vezes. Então, por várias vezes, ele vem, ele repete, não é? Aí nós vamos estudar a pessoa que ele está obsediando, né? Porque existem reuniões também que os médiuns, eles percebem como é aquela criatura, porque vamos tratar o obsessor e o obsediado. E ele, como é que ele é? Como é que são as suas atitudes no dia a dia, né?
Como é que ele faz? Ele perdoa? Ele é bom? Ele faz o bem? Será que ele, com aquela energia negativa, ele também não está angariando, né, mais possibilidade de ser obsediado? E nós vamos, né, trabalhar com a espiritualidade, não para a gente saber como aquela pessoa é, mas para a gente tratar igual um médico. O médico, por exemplo, quando nós vamos até ele, ele fala, ó, vai tirar o raio-x disso, ressonância não sei do que, exame de sangue disso assim. Por quê? Porque ele quer saber o que nós temos, qual a profundidade que existe algo doente em nós. E também no tratamento espiritual, nós temos que chegar não somente ao obsessor, mas ao obsediado. Então tem que haver uma transformação. Aquela pessoa, ela tem que se transformar, porque muitas vezes a gente descobre que aquela pessoa também não perdoou aquela entidade. Então nós temos que trabalhar à distância, presente com aquela criatura, e o Evangelho de Jesus é o que ensina, não só a teoria, porque muitas vezes a gente sabe o livro de ponta a ponta, mas nós não sabemos na prática. E Jesus, por exemplo, ele não escreveu nada, mas ele falou muito, não é? Mas ele, muito mais do que falar, ele fez o quê? Exemplificou, não é? E tudo que a gente lê, né, os apóstolos nos deixaram sobre Jesus, uma das coisas principais, ele fala o quê? Que nós fôssemos brandos e pacíficos. Quando ele diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. Esse próximo somos nós mesmos, né? E é o nosso próximo, aquele que está mais perto de nós. Então, de tudo que Jesus escreveu, se nós pegarmos isso, já é muito, não é? E o que nós angariamos quando nós não perdoamos e reconciliamos, além de obsessões? Doenças. Aí tem gente que diz assim, ah, Regina, mas sofrer é que redime os nossos pecados. Ok, mas quando nós temos o conhecimento, será que temos que sofrer? Porque Jesus também disse assim, conhecereis a verdade e ela libertará. O que é libertar? É nos deixar o quê? Com a consciência tranquila. É nos ensinar a fazer o quê? O bem. Porque quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos transforma. Porque se fosse bom ficar doente, Jesus não tinha curado. As casas espíritas não curavam. Jesus não curou, gente? Quantas passagens de Jesus nós temos que Jesus curou pessoas? Então, se Jesus curou, é porque ele não acha essa maravilha de nós sentirmos dores. Mas nós sentimos dores por quê? Porque, né, muitas dores que nós temos, eu estou falando aquela dor, gente. Porque corpo todos nós temos, né? A gente sabe que o corpo se desgasta, mas nem por isso nós temos que ter uma doença o quê? Uma doença grave, uma doença séria. Porque envelhecer, o corpo, por exemplo, os ossos, muita coisa em nós vai ficar desgastado. Mas nós sabemos o que é algo do envelhecer e algo do adoecer, não é? Podemos envelhecer sadios. Por que será que alguém tem Alzheimer, não é? Por que ela vai esquecendo de tudo? Ela vai esquecendo de si mesma. Eu me lembro há muitos anos, eu ainda estava chegando em Macaé, estava fazendo parte do Centro Pedro, e uma família ainda não tinha aquele diagnóstico, porque hoje o diagnóstico do Alzheimer, ele é mais fácil, não é? Hoje se tem uma categoria de exames e o médico, ele faz e até nas perguntas que ele nos fazem, eles
tem uma ideia, não tem ideia de como está, né, a cabecinha daquela pessoa. Mas foi muito interessante. Eu fui visitar um senhor, ele tinha sido militar, e ele já estava assim, bem ausente, mas ninguém dizia que era Alzheimer. Nem sei o que falavam na época. E quando nós fomos dar o passe, que eu olhei para a cabecinha dele, era uma cabeça no interior, a sua energia era pálida. É como um papel colorido que tivesse tomado sol e tivesse apagado a memória física, porque a memória do espírito ela existe. O que será que aquela pessoa, ela no final da vida, depois de trabalhar tanto, eu sei que ele trabalhou pela doutrina espírita, fazia inclusive teatros, procurei saber, porque eu já o conheci doente, as pessoas disseram que ele era uma pessoa atuante. Mas até que ponto ele na verdade se perdoou de algo? Até que ponto ele se reconciliou consigo mesmo? Para ele angariar para ele mesmo aquele esquecimento da vida, como se estivesse esquecendo de si. Porque quando alguém com Alzheimer, ela está desligada do corpo físico dela, ela lembra das coisas. Então o cérebro físico, não é? Se eu for falar no telefone com alguém, se o meu telefone estiver ruim ou o seu estiver ruim, a gente não vai conseguir se comunicar. Então, nós somos espíritos sim, mas o nosso corpo ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma comunicação cerebral, não é? O nosso corpo tem que estar bem para nós nos comunicarmos. Então, não significa que o espírito daquela pessoa tenha Alzheimer. Então, significa sim que esta pessoa, ela não se perdoou. Então, quantas doenças a gente angaria porque nós não nos perdoamos? Então, nós temos que conversar conosco, principalmente quando nós temos baixa autoestima, não é? Por que eu me considero pior? Alguém é pior do que o outro? Não. O mundo está aí, nós podemos estudar, aprender, fazer um mundo de coisas, e também não significa que ter sucesso é ter fama, não é? Existem pessoas simples que são felizes. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma senhora, há muitos anos, os filhos dela hoje são adultos, e os filhos ela colocava tudo até nome de artistas, né? Ela muito simplesinha, ela falou: Dona Regina, eu quero que a senhora conheça a minha casa. Nossa, minha casa está linda, a Casa do Caminho me ajudou, eu quero que a senhora vá lá conhecer a minha casa. E o que ela me mostrou mais foi o banheiro. Nossa, ela ficou encantada. Só que quando eu fui entrar no banheiro, não é porque eu enxergo um pouco não, tá, Cris? O banheiro tinha, eles fizeram o banheiro lá embaixo. Quando eu fui entrar no banheiro, quase que eu caí dentro do banheiro, porque eu não sabia que tinha que descer, né? Eles tinham que ter feito assim num grau um pouquinho até mais baixo, tudo bem, mas não daquele jeito. Aí ela: nossa, Dona Regina, me desculpe, mas olha, o que a senhora achou da minha casa? Minha casa é bonita. A senhora sabe que agora no meu emprego, eu agora sou faxineira de uma empresa. Aí me mostrou o nome da empresa, que agora ganhava o dinheiro dela, que tinha carteira assinada. Quer dizer, ela teve sucesso na vida dela? Teve. Então, muitas vezes também nós exigimos muito de nós. Nós exigimos mais do que a gente pode dar. Então nós começamos a fazer o quê? Comparação. E nessa comparação nós ficamos com baixa autoestima. A baixa autoestima nos faz então que a nossa luz ela caia, não é? Jesus dizia: brilha a vossa luz. Que brilhar é essa a vossa luz? A luz interior. Então naquele momento os espíritos nos encontram, aqueles nossos inimigos,
que que não reconciliamos lá atrás e começa aí obsessões, possessões e uma série de coisas. Mas eu penso também o seguinte: será que quando acontece isso, porque o mal muitas vezes há de haver, não é? Jesus também disse isso. Mas ai do escandalizador. E muitas vezes nós mesmos somos os escandalizadores, quer dizer, nós é que chamamos o mal. Mas se ele chegou, se o obsessor chegou, vamos então aproveitar esse momento, vamos nos melhorarmos, não é? Vamos pedir perdão nas nossas preces. Ó, meu amigo, se eu lhe ofendi em outras vidas, é porque eu não tinha noção, eu era uma ignorante, mas hoje eu não faria mais isso. Pode acreditar em mim que eu não faria, me perdoe. Mas falar aquilo, gente, de coração para coração, isso liberta aquele espírito, porque existem duas coisas que nos unem: amor e ódio, não é? O que une as pessoas? Ai, quando alguém está apaixonado e aquela pessoa só fica na cabeça, não é? O amor, os filhos. Quantas pessoas ficam preocupadas o tempo todo, está aqui, mas está preocupado com o filho? Será que chegou? Será que isso? E está demorando? O que aconteceu? Então, amor nos aproxima e o ódio também. E nós que estamos na terra, quando Mateus disse que a gente deveria se reconciliar rápido, depressa, porque senão fica aquele ciclo vicioso. Eu não perdoo, ele não me perdoa, aí eu nasço de novo e nasce, aí fica aquele túnel do tempo lá atrás, aquela coisa vindo e sempre presente, pessoas com pesadelos horríveis, né, que não conseguem dormir, que tem que tomar uma pá de remédio à noite, porque senão não dorme, é atormentado. E será que o remédio também vai tirar esses sonhos? Não. O que nós temos que fazer quando nós sentimos que à noite os espíritos chegam para nós e vêm nos atormentar? Não é? Tem pessoa que acorda mais cansada do que dormir. Por quê? Nós temos que orar à noite. Mas não é orar e Ave Maria cheia de graça, daqui a pouquinho dormir. Não. Nós temos que orar de coração para coração. Não é? Uma coisa que ninguém deve esquecer de fazer em casa é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a abertura de luz. É muito bacana, é como se não existisse teto na sua casa. Mesmo que seja noite, parece que é dia, porque é uma iluminação, os espíritos te visitam e ali há a reconciliação. Então nós temos que ter. E os nossos filhos que nascem conosco, principalmente até os 4 anos. Porque, igual eu falei para vocês, se nós ofendemos alguém, ofendemos lá na outra encarnação. Não é? Alguém que nasce conosco. Se a criança até os 4 anos é que ela está formando o seu cérebro, ela ainda tem muito do que ela foi. Então, ela se lembra. É tanto que tem criança que diz, ele foi meu pai, ela foi minha mãe, não é? Então, essa criança, principalmente até os 4 anos, nós, quando ela dorme, porque com 4 anos, se você falar para a criança assim, Joãozinho, Mariazinha, me perdoe, não sei o que, ela não vai entender, porque ela acordada, ela não vai te entender. Mas quando ela dorme e ela se desliga, ela não se desliga como uma criancinha de 3, 2 anos, 1 ano, 6 meses, não é? Mas ela se desliga como uma pessoa que ela foi anteriormente. Depois que ela vai tomando posse do seu corpo físico, até que aos 7 anos nós chamamos da idade da razão. Então nós temos que chegar perto daquela criança que muitas vezes já nos repele ou repele alguém e conversarmos com ela. Olha, eu te amo, se eu fiz alguma coisa para você ainda na outra sua vida, eu te peço perdão.
Mas muitas vezes também nós fizemos mal aos nossos filhos nessa vida. Imagine alguém que faça um aborto, não é? A criança vem, o espírito vem, e aí ele é expulso, não é? Imagine você, adulto, chegar na minha casa, ou aqui no Lar Francisco, alguém dizer, está proibido de entrar, não é? Vocês vão ficar zangados, não vão? Agora imagine alguém que chega para ser nosso filho, nossa filha, que é o maior amor que nós temos, é o amor, né, de filhos para com os pais, pais para com os filhos. É isso que Jesus colocou para nós. E se nós expelimos aquela criatura, imagine, ele também vai ser inimigo nosso. Então muitas vezes ele retorna, não é? E nós sentimos que existe algo. Às vezes também, eu vejo muita mulher dizer assim, eu tenho 2 meninos, eu quero uma menina, vou tentar. Aí nasce, né? Ela tinha 2 meninos, queria uma menina, nasceu o 3º menino. Aí na hora que a criança nasce, hoje dá para ver, né? Pela ultrassom. Mas na hora que nasce, que pena, podia ser uma menina. E será que aquele ser ali não entendeu? Porque tem gente que acha que criança não entende nada. Olha, vocês estão completamente enganados. Principalmente até os 4 anos. Porque não é a criancinha que está ali, mas é quem ela for. Ela entende tudo, ela grava tudo, ela memoriza tudo. Então, muitas vezes, né, o Divaldo conta até uma história muito interessante, que uma mulher o procurou. Vocês já devem ter ouvido essa história. Uma mulher o procurou muito triste, que ela tinha uma menininha de 3 anos, mas que a criança nunca tinha chamado ela de mãe. Nunca, quando era pequenininha, pegava no colo, mas a criança já repelia a mãe. Não quis mamar nesta mãe, mas repelia a mãe de uma forma horrível. E ela procurou o Divaldo. O Divaldo, provavelmente essa minha filha, eu fiz alguma coisa para ela lá em outra encarnação, na última, em outras, não sei, e não houve uma reconciliação de mim para com ela e de ela para comigo. E eu estou vendo que nessa encarnação está se tornando impossível, porque nem de mãe ela me chama, ela não vem no meu colo, ela vai no colo de outras pessoas, até estranhas, mas comigo ela não vem. E eu a amo tanto, Divaldo, me ajude. Aí, Divaldo ficou sensível àquele pedido daquela mãe, sentiu que aquele pedido era um pedido muito sério, e ele foi, colocou para os espíritos. Aí os espíritos responderam, né, que tinha acontecido, e ela achou que alguma coisa lá na outra encarnação ela tinha feito. Aí ele marcou ela com ela veio. O Divaldo falou assim, olha minha querida, não foi em outra encarnação que você lesou essa sua filha, foi nessa encarnação. Ela, mas isso é impossível. Ela é minha filha, nós amamos. Quando ela nasceu, meu marido estava do lado, o médico, o enfermeiro, e isso e aquilo. Ela foi bem-vinda. Não. O que você disse quando ela nasceu? Eu disse que pena que era uma menina. Aí ele falou, pois é, ela ouviu. Ela era recém-nascida, porque ela ainda estava como a consciência de um espírito, né? Que ela foi e ela memorizou. E isso está latente nela. Então você vai fazer o seguinte, você tem que fazer isso rápido, porque depois de 4 anos, isso vai ser esquecido e de repente fica latente essa coisa dessa inimizade.
você vai pedir perdão a ela, vai explicar para ela que você a ama, que ela te perdoe, que ela é bem-vinda, mas você vai fazer isso toda noite, só quando ela dormir, porque ela acordar ela não vai entender, ela não vai te escutar. E assim ela fez. Ela foi à noite, quando a menininha dormia, ela dizia: minha filha, me perdoe. Aí ela explicou para a filha ali: olha, porque no ultrassom que eu fiz, viram que era um menino, eu já tinha o quarto todo de menino, então ia ter que fazer o quarto de novo. Ela contava aquela história toda para a criança. E um belo dia, ela na pia, fazendo lá, né, uma coisa, alguma atividade, a menininha veio, agarrou nas pernas dela e disse: mamãe, quero colo. Aquilo ali foi a coisa mais maravilhosa que ela escutou daquela criança, e dali para frente, né, ela percebeu que aquele espírito havia perdoado. Então, o objetivo de Jesus, quando falou do perdão, e Pedro também perguntou para Jesus: Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E o que ele fala? 70 vezes 7. O que significa 70 vezes 7? Nós devemos perdoar o quê? Infinitamente. Não é? E às vezes nós achamos que perdoamos, mas e reconciliou? Nós temos que perdoar e reconciliar. Hoje tem uma coisa interessante, vocês já devem ter lido, né, sobre a física quântica, né? E o pessoal hoje, a modernidade, diz karma quântico, né? Aí eu fui, meu Deus, o que é esse tal de karma quântico? Aí eu fui pesquisar o que era física quântica e fiquei horas e horas pesquisando, e é fabuloso, muito bacana, né? Uma hora vocês pesquisem aí, porque para explicar isso é complicado, tem que ter um monte de coisa. Mas o karma quântico eu posso falar para vocês. Tem pessoas que acham que o karma não é mutável, não é? Nós adquirimos karmas porque na vida anterior, né, assim que a pessoa diz, nós fizemos algo que não foi bom e hoje nós temos que passar por aquilo ali, temos que passar. Só que não é assim não. As coisas mudaram. Hoje nós temos o karma quântico. Então nós podemos mudar sim, porque se nós mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas células, elas também se modificam, não é? Elas se modificam. Tem uma história de um senhor que tinha um câncer. E, gente, mas tem a história para contar. Quem está até prestando atenção ali na hora. Um senhor, ele foi ao médico. E o médico disse assim: o senhor, depois de todos os exames, eu tenho que te dizer, porque hoje os médicos falam, né? O senhor tem um câncer no estômago e, infelizmente, já está muito avançado. E o senhor provavelmente tem 6 meses no máximo de vida. Aí ele olhou para o médico: você tem certeza, doutor, que tem só 6 meses de vida? Então tá. Aí ele pegou e falou: olha, vou aproveitar então. Todo mundo que eu lesei nessa vida eu vou procurar, vou pedir perdão, vou me reconciliar. E começou. E ele viu que ele tinha muitas pessoas. Além do mais, ele começou a se transformar fazendo bem, não é? E além disso, ele todos os dias, ele chegava na janela dele e falou: bem, já que eu tenho 6 meses de vida, eu vou começar, eu que nunca conversei com o sol, vou conversar com o sol. O sol para mim é energia, é Deus, representa Deus para mim. Não era muito ligado à religião, mas a doença muitas vezes, né,
um despertar. E ele, todo dia de manhã, ele chegava na janela, colocava as mãos, né, em cima do estômago, seria só estou botando a mão no lugar certo por aqui. Aí ele pensava no exame, onde tinha o problema, e olhava para o sol, fechava os olhos e pedia para aqueles raios do sol, que eram tão fortes e tão poderosos, que pudesse curar ou aumentar a cota de vida dele. E ele, naqueles 6 meses, ele não foi ao médico. Falou, não vou não, porque eu vou chegar lá, daqui a pouco ele vai dizer que eu tenho só 5 dias, um dia, sei lá, não vou não. Mas ele não foi somente durante 6 meses. Ele passou uns 2 anos sem ir ao médico. E um dia o médico estava no consultório e a enfermeira coloca, né, as fichas lá, a secretária, e ele olhou aquela ficha e falou, ué, essa ficha aqui, a enfermeira está enganada. Esse paciente aqui, ele já deve ter falecido. Aí ele chamou a enfermeira, ó, colocou aqui a ficha de uma pessoa que já morreu. Ele disse, ela falou, mas qual ficha? Essa aqui. Aí o homem, né, a porta fica assim meio entreaberta, quando a gente está no consultório, fica tudo de ouvido em pé para ver o que está se passando lá dentro, que vocês não são curiosos não, mas eu sou. Eu tenho certeza que vocês não têm curiosidade. Mas ele ouviu aquilo e ele se levantou e entrou no consultório. O médico levou aquele susto, né? Porque ele se lembrava daquele paciente. Ele achou que quando o paciente não voltou, que ele havia o quê? Desencarnado. Aí ele perguntou a ele, mas o que o senhor fez? Que o senhor está aqui ainda? Nós vamos fazer uns exames para ver como o senhor está. E o médico toca aqui, toca lá, mas o homem estava saudável, estava bem, o médico não tinha feito exames clínicos dele, mas a cor, o corpo, que a pessoa vai ficando com a cor, né, toda assim abatida, aquela coisa toda, e ele estava todo bonitão, corado, aquela coisa toda. Aí ele disse assim, doutor, quando o senhor me disse que eu ia morrer, eu me lembrei do tanto de inimigos que eu ia ter. Aí ele falou lá a profissão dele, eu não vou dizer, porque senão a pessoa que tem essa profissão vai ficar assustada, só vou ficar quieta, tá? Eu não sabia que eu tinha tantos inimigos. Então eu fui e perdoei as pessoas que haviam me ofendido, mas principalmente eu pedi perdão às pessoas e me reconciliei. E sabe o que é, doutor? Eu dizia que eu ia morrer, olha bem, e elas ficaram com pena de mim, então todas elas me perdoaram. Todas elas. Aí ele falou, você usou sua doença. Doutor, mas não era verdade? Eu não estava inventando nada. Eu dizia que eu queria me reconciliar com A, com B. Então eles olhavam para mim, ficavam penalizados e todos me perdoavam, me abraçavam. E olha, foi uma fase maravilhosa na minha vida. E eu passei também a conversar com o sol. Eu, diante do sol, eu pedia saúde. Eu chegava na minha janela, coisa que eu nunca, porque ele pensava muito em financeiro, né? Então eu não perdia tempo com natureza, com flor, com estrela, com sol, com lua. Eu queria saber se a lua estava cheia, porque diz que com lua cheia se ganha mais dinheiro. Eu não me preocupava com nada disso. Então, eu vim aqui porque eu me lembrei que tinha muito tempo que eu não vinha fazer um exame. E eu retorno aqui para o senhor fazer os meus exames. E o médico fez os exames e foi constatado que ele estava curado. Então aí o karma quântico. Então é isso. Quando nós estamos bem, o nosso corpo ele se ilumina.
Nós usamos o nosso eu superior, que é a essência de Deus em nós, porque quando nós não perdoamos, nós não usamos o nosso eu superior. Nós temos que usar. Se nós somos heranças de Deus, nós temos que usar o que nós temos. Nós não podemos trancar as 7 chaves, essa herança maravilhosa que é vir de Deus. Então, acho que a gente está chegando ali na hora. O que eu vim falar para vocês, todos sabem, mas na hora da prática é muito difícil. É muito difícil. O dia que eu fiz uma palestra dessa, uma senhora lá da comunidade foi lá na Casa do Caminho. Só que é engraçado, aqui eu estou fazendo a palestra de um jeito, lá eu fiz do outro. É muito interessante, porque a espiritualidade nos intui naquilo que precisa se falar, não é? Não é que eu deixo de estudar, eu não estudo muito não, porque a Cris sabe, eu tenho um problema visual sério, mas hoje tem uma coisa que se chama tablet, meu filho colocou uma tal de uma fala lá para mim, então eu escuto. Os livros estão lá e eu vou escutando. Ele colocou isso para mim, então eu estou maravilhada, porque aí eu posso ler uma opção de coisa. Aí ela está lá toda satisfeita, saiu feliz. Ai, dona Regina, eu estou feliz, eu vou passar hoje, vou cumprimentar minha vizinha. Ah, porque você não cumprimenta não? Ela, não, minha vizinha é assim, é assado, e começou a dizer, não, mas eu saí daqui, eu vou passar, e vou cumprimentar. Aí tá. Aí depois eu encontrei com ela de novo, né? Ela é muito simples, né? Aí ela, num dia de domingo, ela falou assim, era domingo que eu fiz a palestra na Casa do Caminho, e falou, olha, dona Regina, lembra daquele dia que eu falei para a senhora, que eu ia sair daqui, que eu ia cumprimentar a minha vizinha? Eu falei, Leandro, por que você não cumprimentou, não? Dona Regina, eu estou com ódio dela, falei, ué, mas você não saiu daqui, imbuída a cumprimentar. Olha, eu falei, bom dia, fulana. Aí ela, bom dia. Aí perguntou para mim assim, aonde você vai, fulana? Eu falei, eu vou trabalhar. Aí, trabalhar? Você, aonde que você vai trabalhar? E começou a falar aquela porção de impropérios para ela. Aí, ela disse, dona Regina, o que a senhora acha que eu tenho que fazer? Eu falei, senhora, quando você passar perto dela, você continua falando bom dia. E se ela perguntar para você aonde você vai, você diz assim, vou comprar queijo parmesão para botar no macarrão, molho de tomate, porque aí ela não vai dizer nada. Porque quando ela disse que ia trabalhar, e ela é muito trabalhadora, faz faxina até no dia domingo, né? Eu já falei até para ela, não faz. Ela, não, mas de manhã eu vou na palestra na Casa do Caminho, mas de tarde eu vou fazer faxina porque eu preciso. Então, quando ela dizia que ia trabalhar, a vizinha dizia que ela ia fazer coisas erradas, né? Porque ela ia toda arrumada, ela tem um corpo muito bem feito, mas aí a vizinha falava aquelas barbaridades para ela. Eu falei, você continua cumprimentando e diz que você vai comprar queijo parmesão, macarrão, e até diz, se você quiser comer lá o macarrão comigo, daqui a pouquinho eu estou voltando com o molho e o macarrão. Aí, mas aí eu não vou estar fazendo macarrão. Se ela for, você faz de noite para ela. Senão ela vai ficar com raiva outra vez. Mas é isso, gente. Muitas vezes é difícil realmente perdoar, principalmente quando as pessoas mexem com o nosso ego, não é? Mas vamos esquecer, não vamos esperar como o homem da nossa história, o médico chegar e dizer, você tem 6 meses só de vida para perdoar. Vamos fazer de conta, né, que hoje é o último dia da nossa vida e todas as vezes que a gente fizer uma prece, a gente sempre deve pedir perdão a alguém, porque a gente sempre ofende alguém, porque nós somos assim muito distraídos naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, não é? Somos ainda crianças da humanidade. Então, esse é o recado. Entendeu?